quanto aos fiéis que há na terra. Eles são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Eu gosto tanto desse texto sagrado, quando o salmista identifica pessoas que inspiram. No Dia do Médico deste ano, nós, mais uma vez, reconhecemos homens e mulheres que, com fidelidade, têm desenvolvido a sua vocação. Sim, em período de pandemia, eles foram reconhecidos tantas vezes, não apenas pelas mídias sociais, mas especialmente por todos e cada um daqueles pacientes que puderam ser cuidados por pessoas fiéis. Sim, familiares, somos tão gratos, a sociedade é grata. Então, nós nos unimos para que, de um modo muito singular, pudéssemos mais uma vez dizer a essas pessoas muito obrigada. Nós também nos reunimos com a intenção de sinalizar que a boa mão do Senhor tem estado sobre eles, sobre todos e cada um, sobre os seus familiares. É verdade, alguns nem estão conosco nesse tempo de celebrar, mas aqueles que aqui estão, a nossa gratidão, a nossa honra. Aqui nós preparamos melhores momentos de como nos colocamos neste caminho de honrar médicos e profissionais da saúde por ocasião desse dia tão especial. Acompanhem conosco. Cada entrevista é um recorte que nos mobiliza a acolher memórias. Sim, cada entrevista, um momento em que, na linguagem do coração, nós podemos acolher os que cuidam. Cada momento aqui, ele foi vivenciado com muita inteireza da nossa parte, para que você também pudesse ser inspirado. Sim, quanto aos fiéis que há na terra, eles são notáveis em quem está todo o nosso prazer. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora. Obrigada, profissional da saúde. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é. Sabe que se eu fechar os olhos, eu me vejo paciente. E naquela UTI, em algum momento, entrou um grupo de músicos e eles cantaram esta música. Eles eram também de um grupo de serenata e eu participava daquele grupo. E eles puderam cantar que Deus é um Deus de aliança. Algumas horas antes, foi o Dr. Nassib quem foi me ver, e foi assim que a gente se conheceu. Eu chegando, acho que vai ser lá mesmo, Ana. Eu chegando na UTI e você foi lá como gente que cuida de gente. Uma honra te receber aqui, Dr. Nassib. Igualmente, uma honra estar aqui. E eu quero dizer para você que cada dia que acompanho o seu trabalho, admiro mais ainda o que você tem feito. Que diferença você tem feito dentro do hospital. Acho que das experiências sagradas, para mim também foi poder estar junto ao lado, quando agora, recentemente, você também foi alvo do cuidado ali no hospital. E eu te recebo hoje como médico, mas também como paciente, assim como a doutora Ana Cláudia, médica, minha médica, e também paciente. E a gente tem alguns minutos, na verdade o encontro tem tom de eternidade, mas o Cronos ele corre, para a gente compartilhar um pouco porque que no dia do médico, nós temos nesta sala 2 médicos referência, muito bem sucedidos no cuidar, bem afinados com a vocação, e que neste último ano também experimentaram
a Covid. E experimentaram algo que agora a gente queria contar aqui, como foi estar no ambiente do cuidado e perceber Deus cuidando. É contigo, doutor Nassif. Sempre. Pois foi uma surpresa o diagnóstico, um pouco de medo, um pouco de preocupação, porque a gente vem como médico acompanhando todas as evoluções da doença. Acompanhei, inclusive, minha prima, Ana Cláudia, quando internou, ela, meu primo, o Sérgio, que foi uma angústia total, né? A Ana passou mal, e a gente tem a preocupação, quantos amigos morreram, quantas pessoas ficaram graves, com sequelas depois disso. Então, é sempre uma preocupação, uma doença que nós não conhecemos, que ainda não sabemos tudo o que ela vai causar e o que ela vai deixar depois desse terremoto que foi essa doença. Mas quando eu internei, quando o Guilherme fez meu exame, ele falou assim: está com Covid. Eu falei: não, eu tenho cirurgia daqui a pouco, não é possível. Não, a tua tomografia está muito ruim. Eu falei: não, mas eu acho que você está vendo outra. Não deve ser a minha, eu vou operar agora. Fui internado, claro. Você sabe, acompanhou, tive que fazer muitas medicações. Mas eu fiquei bem lá, eu fiquei emocionalmente bem, claro, preocupado. Aí nós já conversamos bastante sobre isso, né? Deus cuidou demais de mim. E eu lembro que a primeira coisa que veio à minha cabeça, quando eu internei, foi assim: mas por que comigo agora, isso e tal? E daí você fica lá internado um tempão e você vê as pessoas morrem, ficam graves, vão para a UTI. E eu sei que no final a gente pergunta assim: por que eu não, né? Por que eu estou bem? Por que que... Então, é uma coisa assim, o cuidado de Deus é uma coisa impressionante. Eu compartilhei com você lá de que eu senti, desde a pandemia, né, venho sentindo muito forte a presença de Deus em minha vida, mas no hospital foi algo assim, muito maior. E o teu trabalho lá é uma coisa impressionante, você estar internado. Eu até estava conversando com a Ana Cláudia agora, o sistema lá no Rossio foi uma coisa impressionante, porque as pessoas te cuidam de uma maneira muito homogênea. O carinho é impressionante, é da pessoa da limpeza, é da senhora da copa, a enfermagem, fisioterapia, eles te cuidam de verdade. E no final do dia ainda tem a tua presença lá, fazendo as orações. O Kenji, depois da terceira, quarta visita que ele faz para a gente, ele ainda vai lá e no final faz oração e vai embora. O Eduardo, o Dalton, o Guilherme, poxa, que coisa espetacular que é aquele hospital no tratamento da Covid. Claro que isso se estende a todos os outros hospitais, mas eu estou dizendo da minha experiência que realmente foi assim impressionante. Eu vou te provocar daqui a pouco, mas vamos deixar a doutora Ana Cláudia contar um pouquinho o que foi para ela. Fica aí, vai lá. Pode falar o tempo todo. A primeira coisa que a gente pergunta, né, que a gente se questiona é o porquê eu, né? Qual será a razão de você ir complicando? Porque eu foi a final de agosto do ano passado, então os conhecimentos eram menores ainda sobre a doença. E aí você fazendo todos os tipos de medicação e dia após dia você complicando, né? Aí falou: qual o objetivo disso? Né? Essa resposta eu tive depois, né? Então foi o seguinte: eu fiquei 14 dias internada e dia após dia pior, e chegou um momento em que o oxigênio já não era suficiente, a pronação não era o suficiente, a mudança de anticoagulante, eu tinha feito tromboembolismo pulmonar, fiz 2 vezes mesmo usando anticoagulante, trocado várias vezes de antibiótico, não se sabia se era embolia, se era infecção. Então toda aquela dúvida, né, que existia inclusive em diagnóstico,
tomografia piorando, você não conseguindo abrir um copo para tomar uma água, não conseguindo levantar um braço para respirar, aquele aparelhinho Respiron que a gente faz, não subia nenhuma bolinha, né? E eu estava com vaga para ir para a UTI. E antes disso eu havia conversado com os meus filhos, né, que são médicos, e eu senti que talvez eu pudesse morrer. E eu chamei e falei, olha, eu quero que vocês saibam que eu fui muito feliz, sou muito feliz, e eu vou ficar tranquila se vocês ficarem bem. Então, aquela sensação de você ter os filhos que já são formados, são os 2 médicos, com um coração bom, com um espírito bom, que vê que eles vão para frente, falei, olha, só cuidem do teu pai e da minha mãe, que eram as pessoas diretamente em que eu era responsável, e eu vou ficar bem. E aí eu lembrei, eu tenho uma xará chamada Ana Cláudia Arantes, ela é uma geriatra especialista em cuidados paliativos terminais, gaúcha, e em que ela falava dos pacientes terminais, dos arrependimentos deles, era principalmente de você ter deixado pendências. E foi exatamente isso que eu falei para eles, eu não deixei pendência nenhuma, eu estou preparada, eu posso ir. Então, vocês fiquem tranquilos. Quase acabei com os 2, né? Com meu marido, todo mundo chorando. Eu falei, mas eu precisava falar isso, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu ia para a UTI e ali demais eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu sabia que eu estava bem. Se eu fosse, eu queria que eles ficassem bem. E aí a vaga na UTI, aquele fluxo de oxigênio aumentando, a oximetria diminuindo e você piorando. E deu uma tréguazinha assim, até o meu marido, que é médico, não quis me largar nesse período. Ele deu graças a Deus que ele positivou para a Covid, porque daí ele pôde ficar internado comigo todo esse tempo, cuidando. Ele estava bem, eu não estava. E aí ele deu uma descansada, eu também descansei um pouquinho, e de repente, no meio de toda aquela falta de ar, eu recebi uma visita muito importante. Ali eu vi todo o poder da oração, de todas as pessoas que estavam rezando, de todas as religiões, tinha muçulmanos, judeus, católicos, evangélicos, todos passando mensagem, pessoas que você nunca tinha visto. Então, aquela força, naquele momento, eu senti como se eu não tivesse deitada na cama, como se alguém tivesse me segurando. Foi uma coisa muito linda. E eu deitado aqui na cama, me sento aqui ao lado, eu vejo um cabelo ondulado, castanho avermelhado, eu não vi o rosto. E aí a mão tinha uma pasta alaranjada, clara, e ele passava o dedo aqui, e logo em seguida, ele pegou essa pasta e começou a passar aqui no meu peito. Nesse momento, eu senti uma paz tão grande, que a vontade era que todo mundo tivesse aquele sentimento. É como se eu tivesse livre de todas as coisas, que não tivesse peso nenhum dentro de mim. Eu sentia que eu estava como se estivesse levitando. E essa paz foi tão grande, que eu comecei a chorar, e aí o Sérgio acordou e falou, o que houve? Eu contei assim, soluçando, e aí foi impressionante. A oximetria começou a melhorar, passou tudo aquilo, eu não precisei ir para a UTI, e aí que eu recebi a resposta do porquê eu, né? Eu acho que a gente tem Ele do nosso lado a vida inteira, só que a gente não percebe. E aquele momento foi a presença dele ali. Quantas vezes a gente, como médico, a gente sabe que, assim como vocês, a palavra da gente é uma coisa que você pode levantar uma pessoa, como você pode trazer um prejuízo para ela para o resto da vida. E a gente tem que pedir a ajuda dele.
E quantas vezes a gente sente que Ele está do lado da gente, porque às vezes você fala para um paciente umas palavras que você fala, mas será que sou eu que estou falando isso? Né? Quantas vezes a gente pede um exame e fala, mas por que eu estou pedindo isso? Né? Então, quer dizer, a gente pede, Ele está do nosso lado, mas ali, aquele momento, foi a prova. E daí do porquê eu acho que é justamente para a gente tentar fazer as pessoas terem mais fé. Quantas famílias a gente viu que se uniram mais na oração, começaram a ter mais fé. Quantas amigas que falam para mim, falam, Ana, eu estava tão distante da igreja e agora você me fez voltar a acreditar. Então, eu acho que foi esse o motivo, de você poder passar para as pessoas que Ele está com a gente. Eu fico muito feliz por isso que você teve, sentiu. Como diz o meu pastor, o mover de Deus é tremendo. Né? Esse é o mover de Deus. Né? Nos usa para acontecer diversas coisas, né, ao nosso redor. Que lindo, não? Nós estávamos juntos neste movimento de oração também. Eu e a Ana, nós nos conhecemos numa viagem para Israel. E tivemos experiências de oração, né? Fortes e íntimas. Mas quando Ana contou dessa experiência com Jesus, de fato, nós somos convidados a fazer novas escolhas. Nós queremos viver esta integridade. Para vocês que são médicos e dentro de uma graça comum, de um mandato cultural, independente mesmo da experiência religiosa ou espiritual, estão aqui para cuidar e nós cremos assim, que Deus usa todos. Conquanto parece que há uma confirmação de que o teu nome, de que a tua vida é dele, de que quem você tem se tornado não é fruto apenas das nossas conquistas e realizações. Então, quando estamos aqui juntos para orar, nós não estamos falando daquilo que estudamos apenas, mas daquilo que nos faz respirar. A oração, enquanto experiência, né, de todos, e não só deste tempo, ela é para a espiritualidade como respirar é para a vida biológica. E tendo sentido falta de respirar e não podendo controlar, mesmo com tantos recursos, nós voltamos então agora para a oração e talvez a gente nem precise falar. Eu gosto de uma citação da Madre Teresa de Calcutá que diz o seguinte: perguntaram para ela o que tanto ela falava com Deus. E ela disse, nada, Ele só me escuta. E então, o que tanto Deus fala com você? E ela disse, nada, eu só escuto. Eu quero te dar 1 minuto para escutar. Escutar o amor daquele que, de modo tão perceptível, tocou a doutora Ana Cláudia e tem movido o doutor Nassif. Só escute. Você é filho amado, filha amada, em quem Deus tem todo prazer.
Nós temos 2 ou 3 minutos. E eu preciso pedir perdão, porque eu não vi o tempo correndo com o Dr. Kenji. E fazer um convite para nós estarmos juntos num outro momento. E talvez esse momento agora seja de vocês mesmo, cada um dando uma palavra final para os seus colegas médicos. Afinal de contas, estamos aqui comemorando o Dia do Médico. Valendo? Ana? Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecer vocês. Como a Érica falou, a gente se conheceu na viagem para Israel. O primeiro momento que eu vim aqui, eu subi no elevador com o pastor Michel. Não conhecia, mas a hora que eu o vi, ele passou uma paz tão grande, tão grande. E vocês, com o trabalho de vocês, eu fiquei realmente admirada. Foi uma coisa que eu fiquei apaixonada pelo trabalho que vocês fazem. Vocês estão de parabéns, vocês ajudam tanta gente e vocês salvam vidas, não são só os médicos, vocês salvam tantas vidas, vocês fazem as pessoas renascer. Isso que é a coisa mais importante. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de passar essa experiência, porque o Deus está ali, do nosso lado, nos ajudando a todos os momentos. Passar a palavra para o meu primo querido. Érica, obrigado. Obrigado por estarmos juntos aqui. Sempre é bom estar com você, porque nós aprendemos muito. E sentir essa energia toda que você tem. Esse trabalho teu que é fantástico. Eu quero dizer também aos colegas médicos que nós estamos nessa semana, que é o Dia do Médico, que persistam na profissão, mas olhem tudo que Deus faz e que Deus nos dá a oportunidade de fazermos para as pessoas. Nós temos uma profissão que nós podemos estar cada vez mais usando do nosso trabalho, do nosso conhecimento em favor das pessoas de maneira mais humanizada cada vez mais. A doença, essa pandemia, se Deus quiser, está no final, mas como tudo na vida, tudo passa, tudo se acaba, menos a graça de Deus. E uma coisa que eu quero dizer é que todo esse tempo da pandemia, eu escutando você falar, li algumas coisas de Jó, e tem uma parte de Jó que me impressiona muito, que é quando a gente diz assim, Jesus, eu te conhecia, eu ouvia falar do Senhor, mas agora não, agora eu sinto sua presença, eu te vejo, né? Então isso é maravilhoso, isso é um sentimento que realmente é fantástico. É isso mesmo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E parece que foi isso que aconteceu mais uma vez contigo, Ana, tem acontecido contigo, doutor. E nosso desejo é que a gente viva além da experiência da religiosidade, ainda que ela tenha um valor para muitos de nós, mas que nós possamos experimentar Deus. E a hora de orar por vocês, falando, chegou. E eu chamei um afilhado para estar aqui, orando por esses médicos e por tantos outros. E o caminho é o do joelho. A gente vai vir para cá, pode vir, Guilherme. Guilherme estava acompanhando também, pode ficar aí. Veio de São Paulo, acabou de chegar. Guilherme faz parte da capelania também, é um voluntário parceiro da Sociedade Bíblica Brasileira. Gui, é hora da gente orar por esses médicos. Você escutou o testemunho da doutora Ana Cláudia, doutor Nassif, é com você. Vamos? Venha perto, Gui. Oremos então. Senhor Jesus, a nossa oração é resposta. Uma resposta de louvor a tudo que o Senhor revelou, manifestou na vida desses dois irmãos preciosos, da tua visitação, do teu toque,
da tua cura, da revelação de quem tu és para eles. Nós te louvamos. A nossa oração é essa resposta dessa escuta, uma escuta atenta que no silêncio faz perceber a tua voz discreta, que nos diz que somos amados, desejados por ti, que o Senhor tem planos para nós, planos de paz e não de fazer mal, que o Senhor, diante de uma vida sem pendências, o Senhor tem sonhos, tem desejos, tem projetos. Nós te louvamos por isso e te pedimos que esses planos teus sejam cada dia mais claros, mais evidentes na vida do Dr. Nassif, da doutora Ana Cláudia, que eles possam perceber a tua mão conduzindo, dirigindo cada passo, e que eles vivam todos os dias para a tua glória, para testemunhar que o Senhor é um Deus interessado por nós, um Deus que nos ama, um Deus cujo amor não tem medidas, imerecido, inesgotável, inegociável. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e nos consagramos mais uma vez a Ti, querendo viver cada dia para a Tua glória. Assim oramos no nome do Teu Filho Jesus, que nos visita. Amém. Que especial. Nós estamos terminando de joelhos, talvez numa imagem simbólica de tantos que oram por você, doutor e doutora, de tantos que buscam o Senhor em silêncio tantas vezes e tantas outras com angústia e agonia. Vocês são muito amados. E o pastor Paulo Davi preparou algo especial para você, doutor Nassif, para você, doutora Ana, e nós vamos colocar no início da nossa próxima live, que vai ser sexta-feira, às 11 horas, e todos vocês vão poder nos acompanhar. Nós vamos terminando este momento, e eu queria saudar a doutora Ana Cláudia Arantes, que tanto tem nos abençoado. Ela é minha professora no curso de pós em capelania, nos cuidados paliativos, e tem nos ajudado na máxima de gente que cuida de gente. Doutor Nassif, conta pra gente como que a gente pode te seguir, porque você é um doutor que nos abençoa dia a dia nas redes sociais. Qual é o seu endereço? Paulo Nassif, @PauloNassif, no Instagram, Instituto Paulo Nassif. Tem sido muito especial tá naquele canal, não? Tenho aprendido bastante. Querido. Doutora Ana, como que a gente te segue, além de ir lá para o consultório? Também Instagram, Ana Cláudia Nassif, e Clínica Nassif. Trabalhamos em parceria. Obrigada, Soro Seresta, esses nossos irmãos músicos capelães, que por vezes estão de figurino e hoje com jaleco, porque é assim que a gente serve. Com vocês, no nosso finalzinho, uma canção. Gui, muito obrigada por estar aqui e por trazer a palavra no ambiente da saúde também. Hoje a gente vai ter um tempo bem especial juntos. Guilherme está indo para o Hospital do Rocio, para o Hospital do Centro, para trazer um acolhimento aos profissionais da saúde. Daqui a pouco nós nos encontramos. Obrigada a toda a equipe que nos abençoou neste momento. És meu filho amado, em quem achou meu prazer. És meu filho amado, em quem achou meu prazer. És meu filho amado, em quem achou meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou num só